Muito obrigada, Luísa. Luísa Salgueiro, Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Presidente da Câmara de Matosinhos, por teres aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. É difícil falar da Europa sem falar do poder local, porque sei que a dimensão europeia é uma dimensão importante, quer para o teu Conselho, para Matosinhos, quer para a Associação Nacional de Municípios. E era sobre isso que eu gostava que falássemos. Até que ponto a pertença de Portugal à União Europeia é uma dimensão importante para os municípios, na medida em que nós estamos a falar de uma, digamos, de uma estrutura institucional ao nível europeu, ao nível nacional e ao nível local. E, portanto, gostava que, até que ponto é que tu sentes que há uma influência da pertença de Portugal à União Europeia nas autarquias? Muito bem, antes de mais, muito obrigada por vir aqui E se Falássemos de Europa. É um gosto, em primeiro lugar, aceitar o convite de uma pessoa por quem tenho grande estima e amizade e admiração pelo trabalho que presta, por isso, desde obrigada, logo, igualmente. Agradeço e retribuo. O faria logo para estar aqui nesta conversa. E depois pelo tema, que é muito importante, não só para o trabalho que realizo enquanto Presidente da Câmara, mas também, mais recentemente, enquanto Presidente da Associação Nacional de Municípios. Eu creio que, nos dias de hoje, esta relação dos três níveis, o local, o nacional e o europeu, é algo que é já intuitivo para nós, faz parte da... Nós dizemos sempre para nós falta ainda o regional. Da nossa gestão diária. Mas não posso, logo comentando nesta abertura dos três níveis, do local, do nacional e do europeu, dizer que falta aqui um patamar, que é o patamar regional. Tirando as regiões autónomas, acho que o país precisaria de um nível intermédio se compararmos, e uma das vantagens dos efeitos de sermos membros da União Europeia muito bem desmarca em que fazemos com as outras realidades vizinhas e, portanto, esta é uma das áreas em que percebemos que Portugal, em termos de empoderamento do poder local da receita, da despesa pública realizada ao nível local, é dos países que apresenta piores indicadores. Por outro lado, não somos dos mais desenvolvidos. Talvez valesse a pena aprofundarmos esta relação entre os níveis que atingimos em termos de objetivos de desenvolvimento e o nível que temos de concentração nacional da decisão. Mas voltando ao tema, o patamar europeu que veio, por um lado, acelerar muitas das condições que nós vivemos um período antes da adesão à então CEE, e a partir daí o que Portugal cresceu, se desenvolveu e, portanto, afastando aqueles fantasmas que pessoas como nós ainda se lembram de quem tinha o receio da adesão. Exato. Portanto, creio que nós fomos colocados a um nível de igualdade face a parceiros e também nos permitiu ter, por um lado, uma visão diferente enquanto membros de uma estrutura supranacional que compete à escala global. Nós, se imaginarmos agora no cenário que temos do confronto entre o crescimento da Ásia, da América, aliás, da Europa, tu foste eleita recentemente membro da Comissão Executiva da United Cities and Local Governments, que é a maior organização mundial de governos regionais locais. E aí, no CLG, é bem claro a importância relativa que a Europa tem, se compararmos depois com os outros blocos africano, asiático e americano, e custa-nos até imaginar um cenário em que nós não tivéssemos numa estrutura supranacional como a União Europeia. Portanto, eu creio que para nós todos esta possibilidade de participação, de gestão a esse nível é também decisiva. Sem esquecer, e aqui não posso deixar de sublinhar, não sendo esse o mote principal, mas sem esquecer os recursos extraordinários que vieram para o país e que, sobretudo ao nível local, se sentem muito. Se nós avaliarmos as execuções dos antigos CRENs, dos recursos que Portugal recebeu, sem dúvida que o poder local foi muito responsável por isso. Sim. A transformação que o país sofreu, desde o tempo em que se aproveitavam os fundos para fazer as famosas rotundas, mas sobretudo a qualificação... As rotundas, mas também acesso à água... Era isso dizer, a qualificação das infraestruturas. Exatamente. Portugal sofreu uma aceleração rápida no que toca à construção de todas as respostas em termos de infraestruturas básicas, de saneamento, de iluminação, de abastecimento de água, que não existiam, e depois passamos por um patamar diferente que foi dos equipamentos, a construção das escolas, dos centros de saúde, dos equipamentos desportivos, recuperação de foram património. basicamente
através dos recursos comunitários. E estamos neste momento num patamar diferente de reabilitação, de renovação, de estratégias ambientais de combate às alterações climáticas que só são possíveis à escala global. Eu diria que passamos de um nível de resposta primária, a necessidades primárias, para um nível de concepção de estratégias conjuntas que nos permita alcançar resultados que não são possíveis sequer ao nível nacional. É claro que as autarquias, as câmaras municipais, são muito importantes para que se alcancem os objetivos que estão definidos em termos nacionais, mas depois nem nós, nem o país isoladamente as conseguiria. Eu creio que a grande missão que nós temos, que a nossa geração tem, é da inflexão do caminho, do compromisso com a nossa relação com o ambiente e o esforço que temos de fazer para acelerar. E o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência vem muito ajudar nesse sentido. Acelerar os compromissos que tínhamos. As duplas transições, a transição energética e a transição digital, são essenciais para que nós o consigamos. E, mais uma vez, são recursos extraordinários que nos chegam através de decisões ao nível comunitário que os deputados decidem, não é? São decisões tomadas a uma escala supranacional e, portanto, nós estamos mais uma vez confrontados, por um lado, com uma ambição e um desafio à escala global, que não podemos responder, nunca seria possível ao nível local, dificilmente ao nível nacional, e que temos condições para avançar, porque temos um nível de decisão que é europeu. Portanto, creio que é difícil neste momento nós concebermos um cenário em que não fosse assim. Como eu digo, passou a ser algo natural nas nossas vidas, e quando desenvolvemos projetos, quando definimos objetivos, já pensamos nestes, por enquanto, três. Mas tu colocaste uma questão que eu acho muito interessante, que é a nossa pertença à União Europeia permitir também a nossa pertença ao contexto global, a nossa participação no contexto global. É que fora desta participação nós não existiríamos. Nós claro que temos uma posição geoestratégica única, que nos colocaria sempre... Mas isso não é suficiente. Mas nunca estaríamos à mesa das negociações do que é decisivo. Numa plataforma, numa instituição como a OCLG, que tem uma escala global, nós percebemos que só conseguimos ter voz se estivermos unidos ao nível europeu. Caso contrário, não estaríamos à mesa, não conseguiríamos discutir. O facto de uma autarca com um município com 175 mil habitantes estar à mesa de um autarca de Shenzhen é uma oportunidade que de outra forma não poderia acontecer. Nós temos uma escala que nos projeta muito para além da dimensão de cada um, seja ao nível nacional, no nosso caso ao nível de autoridades locais, isso se faz sentir ainda mais. Por isso não é possível pensar num nível local de resposta, na política ao nível local, sem pensarmos na política ao nível europeu. Elas são perfeitamente ligadas. E para nós começou por ser estranho acompanharmos a produção legislativa europeia, penso eu. As diretivas comunitárias, os regulamentos eram algo intrincado que não se conseguia, e hoje em dia faz parte do nosso faz parte da nossa vida, mesmo quando nós temos tendência às vezes em complicar ainda mais as coisas. Mas depois ao cidadão não chega tanto a parte complexa. O processo legislativo, a produção é absolutamente complexa, mas ao cidadão e ao autarca essa parte não chega. Essa chega para nós no Parlamento Europeu. Espero que seja exatamente os resultados. Eu conheço razoavelmente o processo, acho quase impenetrável, mas para nós chega-nos o resultado das decisões. Mas elas fazem parte do nosso dia-a-dia. Exato. Nós não podemos do funcionamento democrático. Nós não podemos definir nenhuma estratégia, nem tomar decisões, nem fixar metas para a nossa ação política sem as termos em consideração. Sim, claro. Portanto, mas há outra coisa que tu levantaste e que eu acho que muitas vezes que é o facto de muitos dos progressos que se fizeram, designadamente na qualidade de vida das pessoas, inicialmente, agora em projetos de outra natureza, mais arriscados, mais virados para o futuro, para as pessoas. Muitas vezes há a sensação de que a União Europeia é fundamentalmente financiamento, o que de facto não é verdade. Mas há muito a ideia junto dos cidadãos que o que é importante na relação com a União Europeia é o facto da União Europeia financiar esses projetos.
Isso é uma certa atitude que há uma tendência que é do afastamento entre o cidadão e o decisor. Sim. Mesmo ao nível nacional, isso também acontece. E Bruxelas é mais longe que Lisboa. Há uma tendência do cidadão achar que Lisboa, o Parlamento ou o Governo também só serve se vierem recursos. Exato. Agora estamos a viver um processo da descentralização em que há quem olhe para o processo da descentralização quantificá-lo em euros e há quem olhe para o processo da descentralização como um meio para atingirmos ganhos para a população. E servir melhor os cidadãos. E servir as pessoas. É isso de que se trata no processo de descentralização. É claro. Servir melhor as pessoas, desejavelmente com os mesmos recursos. Na pertença, esta relação de pertença com a União Europeia é evidente que nós podemos olhar para a União Europeia apenas como uma instituição distante que não faz parte das nossas vidas e não temos nada a ver com ela. E podemos ter uma visão realista que é o que acontece no Parlamento Europeu todos os dias impacta na minha vida. Sim, eu não posso claro. dizer isso é com os senhores eurodeputados, se a deputada Margarida Marques faz o seu papel, o meu, que sou eleita local, não tem a ver. Não, isto é um erro total. Tem tudo a ver porque o que se decide em Bruxelas ou em Estrasburgo diz respeito à vida do cidadão que está na rua. Sim, claro. E isso é uma das grandes vantagens também da União Europeia, é tratar-nos todos como uma grande comunidade e começou por ser o princípio difícil de alcançar da livre circulação de pessoas e bens, hoje em dia ser algo que faz parte da nossa vida, do nosso dia-a-dia. E tivemos recentemente... Portanto, a União Europeia não é uma entidade financiadora que permita ultrapassarmos as nossas dificuldades. É claro que há momentos, como aconteceu agora para combate à pandemia, o PRR acontece à escola global, acontece à escala global, tem uma visão para todos os países da União Europeia, pretende que nós cheguemos no mesmo momento ao mesmo patamar, mas é um instrumento. O PRR é um instrumento, não é a missão. Exatamente, aliás é isso mesmo, e era aí que eu ia exatamente chegar, que é o PRR tem um financiamento e Portugal beneficia significativamente do financiamento do PRR, mas para alcançar determinados objetivos. 30%, 35% nas alterações climáticas, no combate às alterações climáticas, 20% no digital, há de facto esta obrigação. E a resiliência para as pessoas. Exatamente, e a resiliência para as pessoas, para as empresas, para as famílias, para as regiões. Agora, a minha pergunta é, nós quando discutimos entre nós fixar os 35% para as alterações climáticas e o 20% para o digital, nós tínhamos a noção de que era difícil, mas que eram dois objetivos que tínhamos colocados. Mas também e achas que isso é difícil de atingir ou há projetos que contribuem e que vão de facto contribuir para que esses objetivos sejam atingidos? Mais importante, penso eu, do que concluir, ou tentarmos concluir se é difícil de atingir, é impulsionarmos para que aconteça. É fazer, exato. É preciso fazer com que haja recursos e vontade para que aconteça. É decisivo que seja ambicioso na fixação das metas também. E tê-las bem claras, porque é importante que nós tenhamos sempre em mente e que estejamos sempre focados no resultado final. Nós estamos a fazer um esforço como comunidade europeia para ter também recursos extraordinários, porque no final temos um propósito global. Certo. E portanto eu acho que os objetivos são execuíveis, são difíceis, não vou, isto depois pode-me levar para uma conversa ao nível das dificuldades diárias da decisão, que são difíceis, da contratação, de como se ultrapassam muitas... Sim, isso é um desafio adicional que nós estamos difícil, a tentar alterar. Há uma disparidade grande entre a forma de conceber e depois os meios para executar. Essa é a grande barreira a ultrapassar, é aproximar os meios e os conceitos depois da ação direta e da capacidade que temos de execução. Esse é o grande problema. É difícil por essa via, porque depois perdemos no acessório. Mas também estamos num contexto adicional mais difícil. O que é substantivo? Eu estou de acordo com o que é substantivo, com o que se pretende como objetivos finais. Depois, como autarca, no dia-a-dia, é muito difícil nós conseguirmos... 2026 é daqui a muito pouco tempo. É amanhã. O tempo está a passar e nós temos muitas etapas por cumprir e ficamos ansiosos com um cenário em que não sejamos capazes de nós estamos a tentar no Parlamento Europeu em que a data de 26 possa ser atrasada, digamos. E compreendo
ao nível local, do que é ao nível do meu município e da Associação Nacional de Municípios, as dificuldades que nós vemos, é preciso fazer projetos, Portugal sofre de várias dificuldades, porque nem sequer há equipas técnicas no país para tens responder. a falta de matérias-primas, tens a inflação, tens o preço da energia. Um impacto enorme desde que o PRR foi concebido até ao momento atual, que nós fomos atropelados, a realidade atropelou-nos. Completamente. E, portanto, é muito difícil executar. As metas, eu estou de acordo com as metas, acho que elas eram execuíveis. Nesta altura está tudo diferente e provavelmente recomenda-se uma reavaliação face a um cenário que em outubro de 2022 é conhecido, mas já o de janeiro de 2023 é muito difícil de determinar. Sim, exatamente. Portanto, é difícil e ao nível europeu convinha que se revisitasse o processo e tentasse adequá-lo à situação de guerra. Nós estamos a tentar... Que não existia quando o PRR Exatamente, quando ele foi aprovado. E há duas coisas. Uma delas é, de facto, tentar que 31 de dezembro de 2026 não seja a data limite para pagamentos, até porque nós temos interpretações diferentes dos serviços jurídicos das instituições e, portanto, estamos a tentar que essa data possa ser alterada. O facto de estar a dizer isto não significa que não tenha que haver essa pressão para que os projetos tenham que ser executados, não temos garantias nenhumas de que vamos conseguir que essa data seja modificada, mas, por exemplo, tínhamos a certa altura a Comissão Europeia, quando nós propusemos rever os planos nacionais, por causa do problema das matérias-primas, do custo da energia, portanto, haver aí uma revisão. Portugal, por exemplo, teve um aumento do próprio envelope ao Plano Nacional de Recuperação e Resiliência e a Comissão Europeia, dizia-nos nem pensar, não há quaisquer condições para mudar essa data. E, finalmente, a Comissão Europeia teve que aceitar que os Estados-membros fizessem uma atualização dos planos. Eu espero que isso venha a acontecer com a data de 2026. Porque o problema não é só português, é de todos os Estados-membros da União Europeia. Mas a questão do ambiente, a questão da transição climática e da transição energética. A Comissão Europeia tem a tendência de criar programas especiais que visam mobilizar, sensibilizar os municípios para serem ativos na autonomia energética, na transição climática e, por exemplo, tem o Prémio Cidade Europeia Verde, tem a Capital Europeia da Inovação, o Prémio Europeu Cidade Acessível, o Prémio Capital Europeia da Inclusão. Portanto, tem um conjunto de prémios e, às vezes, programas pontuais que têm como objetivo incentivar os municípios. Lembro, por exemplo, há 3 ou 4 anos a Comissão Europeia lançou um programa para apoiar os municípios na substituição das lâmpadas no sistema público de iluminação. Portanto, acelera. Exatamente, é esse o objetivo. Achas que isso tem algum efeito nas autarquias, no sentido delas agarrarem essas oportunidades, ou são coisas meramente pontuais? São exemplares. Exemplares, exato. São exemplares, não são pontuais. Servem como exemplo para depois serem replicadas. São estímulos, porque também têm associado, para além, têm associado um prémio monetário e têm associado um reconhecimento que politicamente... Entrarem na lista das cidades, é exatamente. Muito importante, tem vários tipos de vantagens. Eu creio que muitas das medidas que neste momento estão em vigor resultam de projetos como esse. Que foram experimentais e agora tornam-se estruturantes. Prémios. Há sobretudo plataformas de partilha entre municípios e cidades que nos catapultam para níveis superiores. Eu dou um exemplo de que o município de Matosinhos tem muita relação com o mar, que é o Blue Act, juntar as cidades todas e depois juntar as entidades locais ao tecido empresarial para acelerar a economia do mar. Isso teve um efeito multiplicador muito relevante. Portanto, eu diria que essas medidas simbólicas de reconhecimento, de projeção, são decisivas. E, por outro lado, obrigam sempre a envolvimento de parcerias que não são apenas das entidades locais, obrigam-nos a abrir, a criar rede territorial entre instituições da mesma área ou entre instituições que muitas vezes não são apenas a nível local, são supramunicipal e obrigam-nos a uma forma de fazer diferente. Um exemplo que temos neste momento ao nível metropolitano, não é a prática de criar projetos sociais ao nível metropolitano.
Pois bem, foi criado um programa especial no âmbito do PRR para combater as comunidades desfavorecidas, que só funciona se todas as autarquias estiverem de acordo. Claro. Isso também é um mindset diferente que os próprios autarcas não têm como prática, e é através de um impulso que vem da União Europeia que nós conseguimos pôr em prática. Portanto, eu considero os estudos como muito relevantes e instrutivos, pedagógicos, digamos, para que não seja apenas replicar o modelo tradicional. Acho que é uma nova geração de autarcas também preparada a uma população mais esclarecida, mais exigente, que coloca nas suas prioridades temas como este, as alterações climáticas, as questões digitais, a inovação, vêm para a discussão pública. Já não temos as discussões dos tradicionais temas das infraestruturas. Nas universidades. Não, agora as universidades são parte desse projeto. Exato. As instituições empresariais são parte desse projeto. O projeto Bauhaus é um exemplo disso, em que tens uma diversidade enorme de instituições no mesmo projeto. Portanto, é uma forma de acelerar a relação institucional, e tudo isso não termina com um projeto. Uma cidade que seja eleita a capital da inovação não termina a sua forma de articular com a comunidade quando ganha o prémio. Isso é perene. Por isso eu creio que são decisões muito importantes. E continua a trabalhar com outras capitais europeias de inovação. Portanto, há esta dimensão não só do apoio da União Europeia através dos fundos estruturais, do projeto IPRR mais recente, há também esta dimensão da cooperação internacional, das redes transeuropeias. Por isso não é algo que se esgote no tempo, é algo que fica, que nos traz essa forma de trabalhar entre nós, e nós, não digo só a nível nacional. O projeto Blue Act, que é um exemplo, terminou, o financiamento terminou, a cooperação entre as cidades existe. Exatamente. E nós continuamos, foi uma forma de nos aproximar, e a partir do momento em que nós passamos a trabalhar em rede entre vários países da União Europeia... Com financiamento ou sem financiamento? O financiamento acabou, mas nós ficamos a trabalhar em rede, não só as que estávamos no projeto inicial, mas alargamos para outras que, entretanto, juntamos, autonomizamos-nos e passamos a saber fazer, porque o projeto existiu. Exatamente. Foi um acelerador. Eu, por exemplo, o antigo Presidente da Câmara de Torres Vedras, que usava muito esta dimensão europeia para valorizar recursos da região, de Torres Vedras, de ter feito um esforço muito grande em, a certa altura, fazer parcerias, jumelares, programa das parcerias, com outras cidades, com cidades produtoras e investigadoras na área do vinho. Montpellier, por exemplo, tinha de facto essa dimensão e associava aos projetos não só a cooperação entre a autarquia e a autarquia de Montpellier, mas também o Centro de Investigação na área do vinho e da enologia em Montpellier e os produtores de vinho em Torres Vedras. É o que nós fazemos com o mar e o peixe. Exatamente. Mesmo, os recursos são outros. Exemplo. Luísa, antes de terminarmos, Matosinhos é capital europeia do desporto. O que é que isso significa? Matosinhos ainda não é. Sim, quer ser, exato, quer ser. Está a trabalhar para ser em 2025. E 25, exatamente. Significa, desde logo, muita articulação entre todas as entidades que estão no território. Nós temos 7.500 crianças todos os dias em formação no Conselho. Temos uma rede enorme de instituições associativas que prestam um serviço. A Câmara de Matosinhos tem uma política que é não queremos desenvolver diretamente. Nós não temos escolas municipais de nenhuma modalidade, são os clubes que fazem. Portanto, é chamar todas as pessoas, todas as famílias, todos os clubes, todas as entidades que estão no desporto, e não só, todos os cidadãos que vivem em Matosinhos, as pessoas que nos visitam, as empresas que lá estão, para, sobretudo, também com esta candidatura e com esta marca, queremos promover estilos de vida saudáveis, queremos combater. Nós, no próximo sábado, vamos apresentar um estudo, que penso que é o único no país, que caracteriza o nível de nutrição de todos os alunos do primeiro ciclo do Conselho, para percebermos como estamos, para cruzar isso com a atividade desportiva, com o planeamento da cidade, os percursos pedonais, para que incentivemos os percursos pedonais e as pessoas a fazerem exercícios, para usarmos a nossa grande frente de mar como espaço, já que temos 12 km para caminhar, e levar as pessoas para lá, os modos de mobilidade suave, combate às alterações climáticas, contabilizar as emissões que cada pessoa poupa quando está a evitar para transacioná-las no mercado livre de carbono, é um tema, mas que envolve toda a gente, não é para desportistas.
é para todos os matosinhenses, é para toda a vizinhança, é para que nós, através de uma marca que é a Capital Europeia do Desporto, possamos trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas, mais saúde, mais felicidade, porque nós só trabalhamos para fazer as pessoas felizes. E boa sorte, e nessa altura repetiremos, quando forem reconhecidos como Capital Europeia do Desporto, repetiremos o podcast com a senhora Presidente da Câmara. Boa sorte para conseguirem este objetivo e muito obrigada por teres aceitado participar no E se Falássemos da Europa. Muito obrigada, Margarida, pelo convite. Parabéns, bom trabalho. Muito obrigada.